Irmãos, vamos mais uma vez olhar para a passagem de 2 Reis, capítulo 13. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 13. Essa passagem foi base para o que nós começamos a ver na quarta-feira passada. Vimos que o Senhor nunca se incomodou e não se incomoda ainda hoje com orações corajosas e ousadas. E nós temos aqui um episódio em 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14, bem interessante. Fala sobre uma profecia final que o profeta Eliseu, ele entrega da parte do Senhor para o rei Jeoás, e também fala sobre a sua morte, a sua partida. 2 Reis 13, a partir do versículo 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Até o versículo 25, para nós lermos até o registro da morte de Eliseu. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando, então lançaram um homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele, e se tornou para ele por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E não o quis destruir e não o lançou ainda da sua presença. Morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Nós vimos aqui, nesse exemplo, nós utilizamos ele para a nossa lição sobre a doutrina da oração e como a Bíblia nos ensina que a oração muda todas as coisas. E aprendemos, primeiro, que o nosso Senhor, ele não se incomoda com grandes orações corajosas e ousadas. Hoje nós vamos tratar uma segunda questão sobre esse assunto. Uma segunda consideração, quando nós pensamos sobre o tema, irmãos, é que orações ousadas não devem considerar os conselhos secretos e eternos de Deus. Vou repetir. Orações corajosas e ousadas, elas não devem ser feitas considerando os conselhos secretos e eternos de Deus. Como é que eu posso explicar isso de uma forma mais fácil? Primeiro, com isso eu não quero dizer aos irmãos que a vontade predestinada de Deus para a história humana, ela já não foi decretada nos tempos eternos. Isso é fato. A Bíblia nos ensina que Deus tem um plano para a história humana e que seu plano certamente será cumprido. Nenhum dos planos de Deus poderá ser frustrado. Vejamos 2 passagens apenas que
confirmam isso, provam isso para nós. Isaías 14, a partir do versículo 24. Vamos examinar. Isaías 14, dos versículos 24 ao 27. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, Isaías 14, 24 em diante. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que seu jugo se aparte de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou, concernente a toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Agora vá para Isaías 46. Isaías capítulo 46. Versículos 8 a 10. Isaías 46, versículos 8 a 10. Lembrai-vos disto e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, a Bíblia certamente ensina que Deus tem um plano para a história da humanidade, e seu plano será cumprido, é fato. Mas também é digno de nota observar que a Bíblia não tem quase nada a dizer sobre considerar isso que nós acabamos de ver, planejar quando nós estamos fazendo pedidos a Deus e mencionar nesses pedidos algo que de fato já foi determinado e prescrito pelo Senhor. Então, quando nós oramos e não pensamos nesse ponto aqui, as nossas orações elas diferem um pouco das orações que foram feitas pelos santos na Bíblia, pelos crentes que nós conhecemos as suas histórias e elas estão registradas na Bíblia. Mas como assim, pastor? Deixa eu explicar isso ainda de uma forma mais simples. Normalmente, como é que nós oramos? Senhor, se estiver no plano de Deus, ou Senhor, se estiver em seus planos, por favor, cure o meu filho desta doença, ou cure a minha mãe desta doença. Mas veja como os discípulos, eles oraram, em um exemplo parecido aqui com o que eu estou citando para vocês. Veja como eles oraram e como eles se dirigiram ao Senhor. Lembrem-se, assim como nós, eles sabiam e conheciam o livro do profeta Isaías. Vamos para Marcos capítulo 7, Evangelho de Marcos. Marcos capítulo de número 7. Marcos capítulo 7, de 31 a 37. Normalmente nós oramos e pedimos ao Senhor Jesus que, se estiver nos planos do Pai, que Ele cure o nosso filho, ou cure o nosso ente querido, ou nosso irmão, de determinada doença. Marcos capítulo 7, versículos 31 a 37, é a cura de um surdo e também gago. Diz o texto, de novo, se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te.
Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem, contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Vejam a diferença de você orar como os discípulos oraram. Simplesmente eles suplicaram, diz o texto, da seguinte maneira: Senhor, por favor, põe a mão sobre este surdo e mudo para que seja curado. Eles tinham compreensão de que Deus já determinou todas as coisas. Eles sabiam que poderiam ter recebido um não da parte de Jesus, mas isso não os impediu que orassem como oraram: Senhor, por favor, põe a mão sobre ele e o cura. Lembre-se de Ana, por exemplo, lá no primeiro livro de Samuel. Como normalmente nós oramos quando não conseguimos ter filhos? Deus, se for da sua vontade, por favor, nos dê um filho. Ana não orou assim. Ana orou: Senhor, dá-me um filho. Por favor, dá-me um filho. Quando você lê a história dela, ela sabia dos planos de Deus. Ela sabia que até aquele momento era infértil. Ela sofria com isso. Seu esposo a amava, mas ela não tinha filhos. Ela sabia que Deus poderia negar esse pedido, mas isso não a impediu de que simplesmente pedisse ao Senhor o que Ele conhece e o que Ele sabe antes de todos. Ela simplesmente orou como o Senhor o ensina ao seu povo, ou como o Senhor a ensinou: Senhor, por favor, dê-me um filho. O Senhor respondeu a sua oração e lhe concedeu Samuel. Ela vai dar esse nome porque o próprio nome na língua hebraica quer dizer: do Senhor eu pedi. Ela pediu ao Senhor. Ela pediu simplesmente em sua oração. Normalmente nós oramos também, irmãos: Senhor, se isso faz parte da sua vontade eterna, por favor, envie avivamento para seu povo e para o nosso povo e para a nossa nação. Envie um avivamento para nós. Senhor, se for da tua vontade, se estiver nos teus conselhos eternos. Normalmente nós oramos assim. Mas como é que o Senhor nos ensina a orar? Veja, 2 Crônicas 7, vamos para lá. 2 Crônicas, capítulo 7. Eu estou dando exemplos aqui aos irmãos, apenas para que nós entendamos que quando nós fazemos pedidos diretos a Deus, isso não quer dizer que nós estamos negando a sua vontade soberana, mas nós fazemos com fé, crendo que Ele pode atender os nossos pedidos, e que Ele já pode ter até determinado que era por meio da súplica e da oração que fizéssemos. Boa parte nós temos aprendido, acontece assim quando nós o buscamos fervorosamente em devoção. 2 Crônicas capítulo 7, veja a diferença. Normalmente nós pedimos: Senhor, se for da tua vontade eterna, derrama um avivamento sobre o nosso povo, sobre a nossa nação. O Senhor diz assim, versículos 13 e 14: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso tudo está incluído em uma vontade soberana de Deus, já decretada na eternidade. Mas Ele não disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, pedindo que, se for da vontade dos eternos decretos de Deus determinado, que o Senhor não envie essas coisas. Ele simplesmente diz: humilhem-se e orem, peçam, façam seus pedidos, apresente-os diante de mim, e eu então perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando nós confessamos as nossas faltas a Deus,
em cada serviço de culto. É interessante perceber como acontece. Nós vamos diretamente ao Senhor. Por Cristo Jesus, nós adentramos ao seu trono de graça e pedimos que Ele nos perdoe, na esperança e na fé de que Ele nos perdoa, porque esta é a promessa do seu Evangelho. Então, veja como isso vai nos modelando, vai nos orientando. E o meu ponto é bastante simples, irmãos, nesta noite, porque quase não encontramos exemplos na Bíblia do povo de Deus limitando suas orações e ponderando-as por conta dos conselhos eternos do Senhor. Ou seja, será que isso o Senhor não decretou? Será que o Senhor não predeterminou isso? Não. Quase não achamos exemplos que são muito comuns hoje em muitas orações. Então, o povo de Deus sempre acreditou corretamente na vontade eterna de Deus, que sempre vai se cumprir. Mas notem que quando oramos, sempre precisamos lembrar disso, oramos segundo a vontade revelada de Deus na palavra. Por que o Senhor nos ensina a orar assim? Porque nós não conhecemos os conselhos secretos de Deus. Quem conheceu, pois, a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a lhe ser restituído? Nós não sabemos. Nós sempre devemos orar com base naquilo que Ele já nos revelou na palavra. Então, a vontade de Deus na Bíblia, quando Ele nos revela, está escrito, ela não é secreta. Ela é revelada. Ela pode não ser percebida por aqueles que não têm a Cristo. Mas aqueles que têm a Cristo têm o seu Espírito, e diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, que é o Espírito de Deus que faz com que nós entendamos as coisas espirituais. Ele nos permite compreendê-las. Então, uma vez que nós sabemos sobre Deus, o conhecemos através da sua vontade revelada, e vemos que a sua vontade secreta não é realizada para Ele produzir na história do mundo um longa-metragem e depois ficar sentado, relaxado, assistindo o grande filme que Ele fez. Mas nós começamos a ver na Bíblia a sua revelação, que na história da nossa redenção, o nosso Senhor está ativamente envolvido na realização de sua vontade, interagindo constantemente com o seu povo, que foi criado à sua imagem, amando, dando mandamentos, recompensando, castigando, amando de uma forma pactual, cortejando, poderia usar essa linguagem, trazendo juízo quando necessário, tudo isso em resposta às ações dos homens. Nós então começamos a compreender, sim, este é o Deus revelado na Bíblia. Ele é amor, mas é justiça. Ele é misericordioso, mas Ele é santo. Ele não deixa de cumprir nada do que promete para os seus filhos. Então, repito, irmãos, nós sabemos qual é a vontade revelada de Deus. Ela está expressa na Bíblia Sagrada para que todo crente possa ler. E desde cedo nós precisamos instruir os nossos filhos, fazendo-os aprender a ler, para primeiramente ler a palavra, ler a Bíblia. E quando nós lemos a Bíblia e conhecemos a vontade revelada de Deus, isto nos prepara para que oremos de acordo com a vontade revelada de Deus. Então, você não precisa orar por aquilo que você não sabe, porque o Senhor lhe deu 66 livros que formam a Bíblia para que você saiba orar de forma correta e cheio de fé. Isso é importante. Agora, veja, isso não significa dizer que o Senhor, por vezes, deixa de responder algumas orações. O Senhor não é obrigado a responder todas as nossas orações. Nenhum pai dá ao seu filho tudo que ele pede, não é verdade? Se você cria o seu filho dando tudo o que ele quer, você não está criando o bem.
Às vezes nós dizemos não, às vezes nós corrigimos, às vezes nós disciplinamos um filho para que ele também aprenda. Então, Deus não responde a todas as orações, é verdade. Vocês conhecem bem a história do apóstolo Paulo, ele citando o seu próprio testemunho. Vamos conferi-la. 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Aqui você tem um exemplo de que Deus, ele não responde a todas as orações dos seus servos. 2 Coríntios 12, versículos 7 a 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Veja como Paulo, de forma muito direta, clara, ele disse que orou pedindo a Deus, ao Senhor, que afastasse esse espinho dele. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Grant Osborne disse certa vez o seguinte: Deus é soberano e pode dizer não à nossa oração, mas não devemos esperar que com isso Deus rejeite os nossos pedidos. Vou citar de novo. Deus é soberano e pode dizer não à nossa oração, mas não devemos esperar que com isso Deus rejeite os nossos pedidos. Então, se eu recebo um não de Deus, eu não posso deixar de continuar orando e pedindo a Ele. Nenhum filho faz isso, não é verdade? O pai nem sempre vai dizer, ou ele não vai dizer constantemente não para o filho. Ele vai dizer uma vez ou outra, mas boa parte da vida e da criação de um filho, pelo menos a maioria experimentou isso e tem experimentado, os nossos pais sempre atendem os nossos pedidos, porque eles nos amam, porque eles querem o melhor para nós, porque eles cuidam de nós. Então, é óbvio, irmãos, que Deus pode dizer não, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Mas assim como nós amamos agradar nossos filhos, Deus também ama agradar os seus filhos pactuais. Por isso que Ele, na grande maioria das vezes, não nos diz não. Ele não fala não para a gente. E se não entendermos este fato tão precioso da Bíblia, nós vamos perder algo muito crucial sobre a doutrina da oração. O relacionamento que nós temos como povo de Deus com o nosso Deus do pacto. Ele nos ama como um pai ama um filho. E aí, veja que interessante, é justamente por essa razão que quando você lê a Bíblia, você vai encontrar uma revelação surpreendente. Você vai descobrir estatísticas surpreendentes. Por exemplo, tirando o livro dos Salmos, que nós já sabemos são repletos de orações, cantos, oração, a Bíblia registra nada menos que 650 orações claras e definidas, das quais nada menos, irmãos, nada menos que 450 destas 650, nós encontramos na Bíblia o registro das respostas às orações que foram feitas pelos servos de Deus. Veja que estatística surpreendente. Se a gente contabiliza 650 orações, tirando o livro dos Salmos, claramente definidas, destas 650, 450 têm respostas registradas na palavra de Deus. Deus responde às orações. Como eu disse, nem sempre
Ele vai nos dizer sim para o que pedimos, mas em grande parte Ele responde e Ele demonstra sempre o seu cuidado para conosco. Ele diz um não aqui e ali, mas em boa parte das orações registradas é algo extraordinariamente precioso. Ele atende e abençoa. Então, aqui eu cito para vocês, irmãos, uma proporção fascinante. Provavelmente, mais de 450 das orações da Bíblia foram respondidas. Ainda assim, são quase 70% das orações respondidas que conhecemos. Imagine se conhecêssemos e tivéssemos todos os registros históricos de tantas e tantas e tantas e tantas orações que o Senhor respondeu na história do seu povo desde o princípio. Não caberia, como disse o evangelista, nos livros. O Senhor respondendo a oração de uma criança. Eu lembro da história de uma pequena menina inglesa que juntava moedinha por moedinha para poder ter uma Bíblia em sua época, porque a Bíblia era um livro muito caro, o material era caro, e aquela sua atitude de fé fez com que a primeira sociedade bíblica britânica surgisse em seu país, para que as pessoas tivessem fácil acesso à Bíblia, e também as traduções elas acompanhassem o trabalho dos missionários. Uma criança orava diariamente e juntou o dinheirinho pedindo a Deus para poder ter uma Bíblia. Deus responde a oração da mãe, que ora por tanto tempo pela conversão do seu filho. Deus responde a oração da esposa, que ora por tanto tempo pela conversão de seu marido. Deus responde às orações de seu povo. Sim, nem sempre Ele responde aquelas que estão tão ligadas a nós. Mas lembre-se, quantas orações Ele não respondeu antes mesmo que orássemos? Algo que a gente nem imaginava pedir. E aí a nossa oração se torna gratidão ao Senhor, porque, como disse o Senhor Jesus Cristo, antes que você peça, o Senhor já sabe qual é a sua necessidade. Antes que você peça, Ele já sabe do que você precisa. Mas isso não pode levar você e a mim a fazer assim. Bom, se Deus já sabe, Ele vai dar, então eu não preciso orar. Não é assim que funciona. Ele inclina o coração do seu povo para a oração. Concluindo, nós precisamos encarar esta verdade, irmãos, de frente mesmo, ela é preciosa. Lembrem-se da história daquele nobre oficial, do rei, que foi até Jesus, pedindo que Jesus fosse à sua casa para curar o seu filho. Se ele não tivesse ido até Jesus e implorado pela cura de seu filho, nós não teríamos motivos para acreditar que o seu filho teria sido curado daquela enfermidade. Então, veja como não encaixa perguntas que às vezes nós elaboramos, teologicamente profundas, quando nós voltamos os nossos olhos para a Bíblia e vemos como é simples o ensino a respeito da oração. Por vezes nós oramos e perguntamos qual é a vontade predestinada de Deus para isso. Pense na história daquele homem que queria que o seu filho fosse curado. Pense no que o profeta Eliseu disse para Jeoás, e ele deveria ter feito com muita fé, confiando que o Senhor faria grandes coisas por ele. O relato final lá, nós vimos no livro dos reis, é que ele só vai derrotar os seus inimigos por 3 vezes. Se ele tivesse confiado mais e sido mais corajoso e ousado, ele iria derrotá-los por completo. Por vezes nós paramos assim, começamos a perguntar, Deus não o teria curado de qualquer maneira, se ele tivesse sido predestinado para ser curado? Essa é a resposta que cabe a Deus, e só Ele pode decidir. Não é a resposta que nós devemos buscar.
Por isso, essa não é a pergunta mais adequada para se fazer quando nós pensamos na doutrina da oração. Sabemos que toda a história da humanidade está nas mãos do nosso Senhor. Nós não precisamos nos preocupar com isso. Simplesmente precisamos confiar em nosso Deus, que nos revelou a sua vontade em sua palavra, e Ele diz que é bondoso, misericordioso e bastante benigno, e responde às orações de seu povo. Ele sempre estará disposto a fazer coisas boas para os seus filhos. Então, quando formos desafiados ou tentados a pensar assim, mas será que a gente deve orar por essa situação, ou por esse irmão, ou por essa causa, uma vez que não há o que se fazer? Lembrem-se, nós temos pelo menos 650 histórias reais na Bíblia, de que o Senhor responde às orações e súplicas da sua igreja. Devemos orar por avivamento? Oremos, mas façamos como o Senhor disse, nos humilhemos, oremos, o busquemos, e Ele nos responderá. Devemos orar para que a igreja avance no mundo, façamos, mas não pensemos assim, Deus só vai chegar no lugar que Ele predestinou chegar, isso é com Ele, Ele dará a resposta, não cabe a nós. Ele diz para a gente orar. Se temos empreendimentos a fazer e desafios pela frente, peçamos a Deus e aguardemos a resposta, para que não sejamos precipitados, como Jesus contou, falando do preço do discipulado, de um rei que vai combater um outro rei, e percebendo que o seu exército é maior, ele recua, porque ele não vai vencer, ele vai negociar um acordo de paz, para que a gente não construa como aquele homem que foi imprudente, e aí ele não teve recursos para terminar a obra, porque ele não planejou bem. Lembrem-se, irmãos, planejar é conosco. O nosso coração pode fazer planos, porque o Senhor nos criou assim. Mas homens e mulheres de fé sempre colocam diante de seus planos todos os seus projetos e pedidos em oração. Se a gente buscar soluções pelo nosso próprio esforço, não dará certo. Não vai para frente. Se a gente buscar resolver os nossos problemas segundo as metodologias humanas, nós vamos nos esquecer de que nós somos um povo de fé, somos inteligentes e temos recebido sabedoria do Senhor. Onde ela está? Revelada toda aqui na Bíblia. É o que nós precisamos saber para dobrar os nossos joelhos e orar. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, ajuda-nos, à medida em que estudamos sobre a oração, a entendermos temas que nos são desafiadores. Nós somos o Teu povo, Senhor, conhecemos a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, está revelada na Bíblia, e não cabe a nós escrutinar aquilo que só o Senhor conhece. Os planos são Teus, determinados antes que houvesse mundo, mas nós temos uma revelação poderosa, suficiente, 650 orações, além das orações dos salmistas, para nos mover o coração, cheios de fé e de esperança, a pedir ao Senhor. Pedir por nossa nação, pedir pela igreja de Jesus, pedir pelos que sofrem, pedir pela conversão dos nossos filhos e cônjuges, pedir pela cura dos enfermos. O Senhor nos ensina a fazer isso. Pedir que o Senhor nos responda, que o Senhor nos atenda os desejos do nosso coração, o que temos buscado fazer para Te glorificar, em tudo. Assim, Senhor, agora, quando vamos dobrar os nossos joelhos mais uma vez, que possamos apresentar os pedidos que sempre trazemos ao Senhor e tantos outros que surgem, não questionando se isso já foi decretado pelo Senhor, pois nós sabemos que nada foge ao Teu controle,
mas simplesmente de forma humilde, como filhos, sabendo que o Senhor é quem tem todo o poder, simplesmente orar e dizer: Senhor, por favor, concede-nos esta bênção. Dá-nos um filho, converte aqueles que ainda não se converteram, fortalece a tua igreja e aviva a tua obra, salva a nossa nação. Em nome de Jesus oramos, amém.